Olá pessoal, vamos gravar mais um vídeo do nosso projeto. Hoje a gente vai continuar a falar sobre inequações, no caso inequações produto e inequações quociente. E também no final vamos falar um pouquinho também sobre domínios de funções, tá? Então, resumindo da última aula, uma inequação é quando eu não tenho um sinal de igualdade. Eu tenho aqui um maior que, um maior ou igual, um menor que, um menor ou igual. Então eu não tenho uma igualdade, eu tenho uma inequação. Ela não é igual, tá? Aí o é maior, o é menor, o é maior é igual, o é menor é igual. E aqui eu tenho uma multiplicação de vários termos, todos aqui do primeiro grau, tá? Mas a abordagem que a gente vai trabalhar aqui também vai funcionar quando a gente tiver inequações envolvendo os outros termos que não sejam do primeiro grau. Eu fiz aqui só com termos do primeiro grau, assim como nos outros exemplos, porque é o que a gente trabalhou até aqui. As inequações do primeiro grau no vídeo anterior. Então, vê, a gente já sabe como é o conjunto de solução de uma coisa, por exemplo, como x mais 2 maior que zero, como x mais 3 maior que zero e como menos x menos 1 maior que zero. Mas está tudo multiplicado aqui. Então a gente vai estudar o sinal de cada uma delas separadamente. Depois uma, vamos fazer uma tabela com esses sinais todos, dizendo onde que cada uma delas é positiva e onde cada uma é negativa. E no fim vamos ver como é que fica o resultado final multiplicando todas essas funções, tá? Então vamos começar aqui com o x mais 2. Aí vê, como é que é o gráfico de x mais 2? X mais 2 é uma função do primeiro grau, uma função afim. É uma função afim, então tem o seu gráfico como uma reta que é crescente nesse caso, porque o coeficiente angular aqui é 1, tá certo? Nesse caso, a raiz dela é o termo que zera o x mais 2, seria x igual a menos 2, porque menos 2 mais 2 dá zero. E aí, como a reta ela é crescente, antes da raiz, a função vai ser negativa, porque eu estou abaixo do eixo x, tudo que está abaixo do eixo x aqui é negativo, tudo que está acima é positivo. Então, antes da raiz ela é negativa, depois da raiz ela é agora positiva. Agora x mais 3. Vamos analisar cada uma dessas funções aí separadamente. X mais 3 também é uma função afim, também é uma função afim que tem gráfico como uma reta que é crescente, porque o coeficiente angular dela é 1 também, é positivo. A raiz dela vale menos 3. E aí, antes da raiz é negativo, depois da raiz fica positivo. Agora, menos x menos 1 também é uma função afim, o gráfico também vai ser uma reta, mas nesse caso é uma reta decrescente. Por quê? Porque o coeficiente angular aqui é menos 1, e isso faz com que a reta seja uma reta decrescente. Então, se é decrescente, a raiz é quem aqui, né? Qual o valor que eu substituo no lugar do x nesse termo aqui para dar zero? Então, menos x igual a mais 1, x igual a menos 1. Tá? Menos 1 dá mais 1, menos 1 dá zero. Então, a raiz é menos 1. É menos 1. Antes da raiz, à esquerda da raiz aqui, ó, a reta está acima do eixo x. Então, nessa parte, a função é maior que zero, é positiva. E depois da raiz, a função está negativa, porque o gráfico dela está abaixo do eixo x. Então, nessa parte é positiva, nessa parte é negativa. Então, é mais aqui e menos aqui. Aí agora a gente vai construir o que se chama tabela de sinais. Como assim? A gente vai indicar todas as funções envolvidas. Que funções são essas? A gente tem x mais 2, a gente tem x mais 3, e a gente tem essa terceira função aqui, que eu não escrevi, mas é a menos x menos 1. Tá certo? Menos x menos 1. E a gente tem a multiplicação de todas elas. X mais 2, x mais 3 e menos x menos 1. Aí vamos escrever aqui todos os valores relevantes, né? Todas as raízes dessas funções, em ordem crescente. Tá? Então, a maior raiz aqui é menos 1, a segunda maior é menos 2 e a menor é menos 3. Então, vamos colocar menos 3, menos 2 e menos 1. Aí vamos passar aqui essas retinhas verticais e vamos indicar onde que cada função dessas é positiva e onde que cada uma delas é negativa. X mais 2 é negativa antes do menos 2, então marca menos aqui e menos aqui, e positiva depois do menos 2. Então a gente marca mais aqui e mais aqui. X mais 3. X mais 3 é negativa antes do menos 3 e positiva depois. Então é menos aqui e mais daqui para frente. Agora, menos x menos 1, ela é positiva antes do menos 1, então é mais aqui e mais aqui.
e negativa depois do menos 1. Então, a gente tem todos esses sinais. Só que o que a gente quer é o produto dessas funções. Então, vamos multiplicar todas elas olhando para os sinais. Então, sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Então, juntando aqui, nessa primeira coluna aqui, ó, antes do menos 3, à esquerda do menos 3, valores menores que menos 3. O que é que dá? Eu tenho menos dessa com menos dessa, dá mais. E aí, mais com esse outro mais daqui, deu mais, de novo. Então, ficou mais aqui. Agora, entre menos 3 e menos 2, tem menos dessa com mais dessa, ficou menos. E aí, o menos resultante daqui com o mais daqui, ficou menos. Agora aqui, é mais com mais com mais. Todo mundo é positivo, quando multiplicar, continua positivo. E nessa última coluna, mais com mais dá mais, e aí esse mais com esse menos daqui dá menos. Pois bem, então o que é que a gente quer? A gente quer onde que essa multiplicação ela é maior que zero. Então vamos olhar, onde é que o produto está dando positivo? Está dando positivo nessa parte aqui. No menos 3, não. No menos 3 dá zero, né? Quando eu substituo aqui o x por menos 3, zero. Esse termo dá zero desse lado, então não serve. E maior que zero, positivo, também está aqui. Ó. No igual a menos 2 não pode, porque senão zera esse lado aqui. E no igual a menos 1 também não pode, porque aí zera esse termo daqui. Então a gente vai ter como? Uma bolinha aberta aqui, uma bolinha aberta aqui, e vamos pegar tudo que está no meio do caminho. Certo? Então qual é a resposta para essa questão? Qual é o conjunto de solução nesse caso? Vamos colocar aqui. O conjunto de solução eu posso vê-lo como união de dois intervalos. No intervalo aberto em menos infinito, aberto em menos 3, unido com o intervalo aberto em menos 2 e aberto em menos 1. Certo? Essa seria a resposta para esse exemplo. Conjunto de solução, eu pego tudo que está menor que menos 3 e tudo que está entre menos 2 e menos 1, sem incluir nenhum desses valores, sem incluir nem menos 3, nem menos 2, nem o menos 1. Como eu estou pegando esse intervalo e juntando esse, aí é uma união. Eu posso estar nesse pedaço ou nesse pedaço aqui. Aí é uma união. Tudo bem? Então, a ideia central das inequações produto ou inequações quocientes, enfim, vocês vão ver já que é basicamente a mesma coisa, é você fazer a tabela de sinais. Estuda o sinal de cada pedaço separadamente, depois monta essa tabela para aglutinar tudo, aglutinar todas as informações que a gente tem. Vamos ver outro exemplo. Resolva a inequação 2x mais 4 vezes menos 3x mais 9 vezes menos x mais 1 menor ou igual a zero. Então vamos lá. 2x mais 4, como que é o gráfico dessa função? 2x mais 4, função afim, a reta do gráfico ela é crescente. Por quê? O coeficiente angular é 2. Então ela é negativa antes da raiz, positiva depois da raiz. E quem é que é a raiz? Eu igualo 2x mais 4, deixa eu fazer aqui, 2x mais 4 igual a zero, aí vai dar 2x igual a menos 4, então x igual a menos 2. A raiz aqui vai ser menos 2. Tá certo? Então, antes de menos 2, essa função é negativa, depois de menos 2, essa função ela é positiva. A segunda função agora, menos 3x mais 9. Também é uma função afim. Todas as funções que a gente vai analisar aqui são funções afins, tá? O gráfico é uma reta decrescente, pois o coeficiente angular é menos 3, que é negativo. Então, antes da raiz, a função é positiva, depois ela é negativa. E quem é a raiz? Aí eu igualo menos 3x mais 9 igual a zero. Então, menos 3x é igual a menos 9. Divide tudo por menos 3, cancela todos os sinais, né? Fica mais e mais. Então, x vale 3. X vale 3. Então, a raiz aqui é 3, quer dizer que essa função ela é positiva antes do 3 e negativa depois. Última função aqui é menos x mais 1. Menos x mais 1. Aí a gente coloca mais uma reta decrescente, porque o coeficiente angular é menos 1, é negativo. Então, decrescente, mais antes da raiz e menos depois da raiz. E quem é que é a raiz? Só vai fazer menos x mais 1 igual a zero. Então, menos x é igual a menos 1, portanto, x igual a 1. Então, a raiz desse caso é 1, e aí a função é positiva antes de 1, negativa depois do 1. E aí vamos para a tabela de sinais. Como é que a gente faz? Basta montar todos os valores relevantes, como a gente falou. Quais são os valores relevantes em ordem crescente? Eu tenho menos 2, 1 e 3. Aí coloco as minhas funções.
2x mais 4, menos 3x mais 9 e menos x mais 1. E aí aqui embaixo a gente coloca o produto delas. 2x mais 4 vezes menos 3x mais 9 vezes menos x mais 1. Aí vamos ver como é que fica. Passa as barrinhas verticais aqui, nesse pedaço e nesse aqui. E vamos lá. A primeira função, 2x mais 4, ela é negativa antes do menos 2, positiva depois. Então, mais aqui e mais aqui mais uma vez. Menos 3x mais 9 é positiva antes do 3, que é a raiz dela. Então, é mais aqui, e negativa depois, menos aqui. Menos x mais 1 é positiva antes do 1, então é mais aqui, e negativa depois, menos aqui e menos aqui. Tá bom, aí como é que fica então a multiplicação dessas funções? Aí é só a gente comparar os sinais. De novo, sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Nesse pedaço aqui da primeira coluna, menos daqui com mais daqui dá menos. Aí esse menos com esse mais dá menos, então fiquei com menos aqui. Nesse pedaço, mais com mais, todo mundo é positivo, então dá mais. Mais com mais dá mais, e esse mais com esse menos dá menos. E aí agora, mais com menos dá menos, e aí esse menos com esse menos de novo dá mais. Então vamos ver, eu quero a parte em que esse meu produto dá menor ou igual a zero. Então menor que zero eu pego onde exatamente? Eu pego nessa parte aqui, antes do menos 2, pode ser igual a menos 2. Se for igual a menos 2, essa aqui dá zero. Pode ser zero? Pode, porque é menor ou igual. Então, nesse caso, é uma bolinha fechada no menos 2. Então, vai ficar assim. Nessa parte aqui do meio não pega, porque está dando positivo. Aqui pega de novo, porque está dando negativo. No 1 dá zero, porque zero é essa parte. E no 3 dá zero também, porque zero é essa parte aqui. Então, os dois pontos também entram, porque eu quero menor ou igual a zero. Então, é bolinha fechada aqui, certo? Eu pego tudo que está aqui no meio. Então, qual é o meu conjunto de solução? Qual é a resposta, né, para essa questão? O conjunto de solução S vai ser o intervalo aberto em menos infinito até menos 2, fechado no menos 2, tá certo? Unido com o intervalo fechado em 1 e fechado novamente em 3. Pronto, essa é a resposta para esse exemplo aqui, certo? Mais uma vez, a gente resolveu fazendo a tabela de sinais. A tabela de sinais é muito importante quando vocês forem estudar cálculo, tá? Quando forem cursar cálculo 1, tem uma parte lá que vocês vão precisar fazer um estudo do sinal para determinar se um ponto é de máximo ou mínimo de uma função. Então, isso aí é bem importante que vocês entendam agora, para lá ficar mais fácil, certo? Posteriormente. Vamos ver mais um exemplo. Resolva a equação 2x menos 6 vezes 3x mais 12 sobre menos x mais 2. Então, é uma inequação quociente, né? Tem uma multiplicação no numerador, mas no geral também tem uma divisão. Eu vou proceder do mesmo jeito, certo? Vou proceder do mesmo jeito. Então, vamos ver. Eu pego 2x menos 6. 2x menos 6 é uma função afim. A reta ela vai ser crescente, porque o a é 2, que é positivo. Então, é negativa antes da raiz, positiva depois da raiz. Quem é a raiz? Aí eu faço 2x menos 6 igual a 0. 2x igual a 6. Portanto, x igual a 3. Então, a raiz para essa aqui é 3. Coloco aqui. Essa função ela é negativa antes do 3 e positiva depois do 3. Aí agora, 3x mais 12. 3x mais 12 também é uma função afim. A reta também vai ser crescente, porque o coeficiente angular é 3, né, positivo. Então, negativa antes da raiz, positiva depois. E quem é a raiz? Eu faço 3x mais 12 igual a 0. Então, 3x é igual a menos 12. Então, x é igual a menos 4. Menos 4. A raiz aqui é menos 4, então essa função é negativa antes do menos 4 e positiva depois. Agora, para o denominador, menos x mais 2. Menos x mais 2, o gráfico vai ser uma reta decrescente, porque o a é menos 1, né? O coeficiente angular é menos 1. Então, eu vou ter uma reta assim. Então, vou ser positivo antes da raiz e negativo depois. E quem é a raiz? A gente faz essa continha aqui. Menos x mais 2 igual a 0, tá certo? Menos x igual a menos 2, então x igual a 2.
Então, a raiz aqui é x igual a 2. Então, essa função é positiva antes do 2, negativa depois do 2. Vamos então para a tabela de sinais. Qual é o menor valor que a gente achou de todas essas raízes? Foi o menos 4. Aí eu coloco menos 4, 2 e 3 na ordem, tá? E coloco as minhas funções. 2x menos 6, 3x mais 12, menos x mais 2 e a resultante, né? A função final. Só para simplificar aqui, deixa eu chamar essa função, para não escrever tanto, que vai ficar meio sem espaço ali. Deixa eu chamar essa minha função toda aqui de f de x, tá? Essa função aqui é a minha f de x. É a função que eu quero que seja maior que zero. Então, no final aqui, vamos colocar f de x, que é a função que é a primeira vezes a segunda sobre a terceira. Pois bem, então, passa essas barrinhas e vamos ver os sinais. Como é que é o sinal da primeira função? 2x menos 6. Negativo antes do 3, então menos aqui, menos aqui, menos aqui. Positivo depois, mais aqui. 3x mais 12. Negativo antes do menos 4, positivo depois. Então é menos, mais e mais. Aí menos x mais 2. Positivo antes do 2, então é mais aqui, desculpa, mais aqui de novo. E negativo daí em diante, então menos e menos. Pois bem, então vamos ver como é que é o sinal da função resultante aí, que é a f de x, como a gente chamou, né? Que é 2x menos 6 vezes 3x mais 12 sobre menos x mais 2. Então, nessa parte eu tenho menos com menos dá mais, e aí mais com mais dá mais. Então, eu fiquei com mais aqui. Segunda parte, menos com mais dá menos, e aí esse menos com esse mais, menos novamente. Menos com mais dá menos, e esse menos com esse menos dá mais. E aqui mais com mais dá mais, e esse mais com esse menos dá menos. Então, o que é que eu quero? Quero onde isso aí vai dar positivo. Positivo eu pego essa parte. É só analisar agora onde que o sinal dá o que eu quero. E eu posso pegar igual a menos 4, igual a menos 4, zero esse termo aqui. Ó. Então, não posso, porque eu quero maior ou igual somente. Certo? Então, fica uma bolinha aberta aqui. Nessa segunda parte eu não pego, porque está dando negativo. Nessa aqui é positivo de novo, então eu pego. Mas também não pego os extremos desse pedaço. Não pego nem o 2, nem o 3. Por quê? Bem, por que eu não posso pegar o valor final aqui? Por que eu não posso pegar esse 3? Porque zero é esse termo. E aí a minha fração daria zero. Que eu não quero, eu quero maior que zero só. E por que eu não posso incluir o 2? Bem, porque aí zero é o denominador. Não pode, tá certo? E aí eu pego tudo que está aqui no meio do caminho. Do 2 até o 3, sempre aberto. Então, quem é a resposta aqui? Quem é que é o meu conjunto de solução? Eu vou pegar do menos infinito até menos 4, aberto, certo? Porque eu não estou incluindo o menos 4, unido com do 2 ao 3 também aberto, porque eu também não incluí nem o 2 e nem o 3, certo? Então, a resposta para esse terceiro exemplo é essa aqui. Essa resposta aqui. Então, sempre faz a tabela de sinais e no final vê onde que você está conseguindo o sinal que a questão está pedindo. Aqui eu quero o sinal de mais, né? Porque eu quero que a função seja maior que zero. Então, eu vou buscar na parte de baixo aqui onde que está dando maior que zero, onde que está dando sinal de mais, onde que está dando do positivo. Mais um exemplo. Vamos fazer agora essa aqui. Resolva a inequação menos x mais 6 vezes 2x mais 2 sobre 3x mais 9 menor ou igual a zero. Então, vou continuar do mesmo jeito, tá? Então, eu pego aqui menos x mais 6. Aí, vou analisar como é que é o gráfico dessa. É uma reta decrescente. Por quê? Porque o coeficiente angular é menos 1, é negativo. Então, eu tenho mais aqui antes da raiz e menos depois. E quem é que é a raiz? É só fazer menos x mais 6 igual a zero. Então, menos x igual a menos 6. E aí, logo, x igual a 6. Então, a raiz é 6. E aí eu marco como? Antes do 6 é positiva, depois do 6 é negativa. Tá bom, agora seguindo aqui. 2x mais 2. 2x mais 2, a reta do gráfico vai ser crescente, porque o coeficiente angular é 2, é positivo. Então, eu tenho o sinal de menos aqui e sinal de mais aqui. Quem que é a raiz? Aí eu faço 2x mais 2 igual a zero. Então, 2x igual a menos 2, tá certo? E aí, x igual a menos 1. X igual a menos 1. Então, a minha raiz aqui é menos 1. A função é negativa antes do menos 1 e positiva depois. Agora, o denominador, 3x mais 9. A reta ela é crescente.
A reta vai ser crescente, porque o coeficiente angular é igual a 3, que é positivo. Então, a função é negativa antes da raiz, positiva depois. E quem é a raiz? Você vai fazer 3x mais 9 igual a 0. Então, 3x é igual a menos 9. E aí, o x é igual a menos 3. Tá? Então, x é igual a menos 3. E aí, eu tenho a minha raiz nesse caso. A função vai ser o quê? Negativa antes do menos 3 e positiva depois. Então, vamos para a tabela de sinais. Marca os pontos. O menor de todos aí que apareceu é menos 3. Depois é menos 1. Depois é 6. Aí vamos marcar aqui as funções. A gente vai ter menos x mais 6, 2x mais 2, 3x mais 9 e a função da gente. Vamos chamar essa função daqui, novamente como no outro exemplo, vamos chamar ela de f de x, para simplificar na hora de a gente escrever ali embaixo. Tá? Vamos chamar essa aqui de f de x. Então, f de x aqui, coloca as barrinhas verticais, uma para cada raiz que a gente achou. Tá certo? E aí vamos ver os sinais agora. Nessa coluna aqui, o que é que eu boto? Aqui. Menos x mais 6, como é que ela é? Ela é positiva antes do 6, negativa depois. Então vai ficar positiva até o 6, mais aqui, mais aqui, mais aqui. E aqui é menos. 2x mais 2 é essa. Então antes do menos 1 ela é negativa, depois é positiva. Então antes do menos 1 ela é negativa, então ficou menos aqui, menos aqui. E depois do menos 1 ela é positiva, mais aqui, mais aqui. Agora, 3x mais 9 é negativa antes do menos 3 e positiva depois. Então, antes do menos 3 é negativa, menos só aqui, e mais daí para frente. Mais e mais. Aí, bem, vamos ver como é que fica agora o sinal da minha função resultante, o sinal da função f de x. Nessa primeira coluna, mais com menos dá menos com menos, mais. Então, fica aí com mais aqui. Agora, segunda coluna, mais com menos dá menos com mais dá menos. Mais com mais dá mais. E aí, menos com mais dá menos. E menos com mais de novo dá menos. Enfim, se o número de sinais de menos for ímpar, vai dar menos no fim. Né? Se o número de sinais de menos for par, vai dar mais no fim. Lembrando que zero é um número par, tá certo? Então, eu quero menor ou igual a zero. Menor ou igual a zero, eu vou pegar essa parte. Eu vou deixar aberto aqui nos extremos, depois eu decido se eu incluo ou não eles, tá? Eu vou pegar essa parte e vou pegar essa parte aqui, que é onde o sinal está dando menos. Agora, os extremos, eu incluo ou não? Eu posso incluir eu posso incluir o extremo 6, por exemplo. Posso. Por quê? Porque se eu substituir o x por 6, dá zero aqui. Então, o meu resultado dá igual a zero. Que pode, porque eu quero menor ou igual. Então, eu incluo esse extremo 6 aqui. Agora, os outros. No menos 1, eu incluo ou não incluo? No menos 1, ele zera esse termo aqui. Zera um termo do numerador, tá? Zerar o numerador pode, se eu quiser menor ou igual ou maior ou igual. Aí pode, porque eu estou incluindo o zero aqui na conta com esse igual que está aqui. É menor ou igual. Então, se der zero, também pode. Zerar o numerador pode, tá? Então, eu incluo também o menos 1. Agora, eu incluo o menos 3. Não incluo, porque aí quem é que zera? É o 3x mais 9, menos 3 é a raiz dele, que é o denominador. Aí zero embaixo, zero do denominador. Aí não pode. Então, eu não tenho como incluir o menos 3 na conta, mesmo sendo menor ou igual, tá? Então, tem que tomar cuidado. Não é porque é menor ou igual, ou maior ou igual, que eu sempre vou incluir os extremos dos intervalos. Não. Eu tenho que ver se esse extremo zera o meu denominador. Se ele zerar um termo do numerador, não tem problema não. Aí você inclui ele. Agora, se ele zerar um termo que está no denominador, está dividindo, certo? Aí não pode, né? Porque dividir por zero não dá. Tá bom? Então você não inclui. Não inclui só esse extremo aqui, menos 3. Os outros você inclui. Aí como é que fica o conjunto de solução? Ele vai ser um intervalo aberto em menos 3 e fechado em menos 1, unido com outro intervalo que começa em 6 fechado, e aí vai até mais infinito. Aberto, né? No infinito é sempre aberto. Tá bom? Porque infinito não é um número, então eu não posso incluir ele no intervalo, nem o menos infinito, nem o mais infinito. Beleza? Então, com isso aqui eu encerro esses exemplos sobre inequações produto e quociente por enquanto. Depois a gente vai voltar e vai mexer mais com elas, tá? Em outro contexto, quando envolver também mais tipos de funções, para a gente te conhecer.
Então, nessa última parte aqui, agora vamos falar sobre domínio de algumas funções. Em geral, o domínio é dito qual é, tá? A gente diz que a função é do conjunto A no conjunto B. Então, o conjunto A é o domínio, o conjunto de onde partem as flechas quando desenha com o diagrama de Venn. Nesse caso, não está dito nada. Então, se não for dito nada, você assume que o domínio é o maior possível, tá certo? É o maior conjunto onde você conseguir definir a sua função. Como assim? Você olha para as restrições. Qual que seria a restrição para essa função aqui? O que é que eu não posso fazer com o x? Eu não posso substituir o x por que valor? Por menos 2. Por quê? Porque zero é o meu denominador. Tá certo? Então, o único valor que eu não posso substituir é menos 2. Então, o domínio dessa função, chamar ele de D, é o conjunto dos x reais, tais que x não é menos 2. Certo? Não é menos 2. Ou seja, escrevendo de outra forma, é os reais tirando o menos 2. Certo? O domínio é esse. Então, se nada for dito sobre o domínio e vier alguma fórmula para a sua função, para você saber qual é o domínio, você olha para onde você não pode substituir a sua função, tá? Não pode substituir o seu x. Então, o conjunto dos pontos onde você pode substituir o x, tirando todas as restrições que ela tem, é o domínio. Vamos para a letra B. Eu tenho uma raiz quadrada aqui, certo? Numa raiz quadrada, ou numa raiz em que o índice dela seja um número par, quem está dentro dela não pode ser negativo. Por que isso? Porque, vê, por exemplo, o que é que significa, por exemplo, raiz de 2? Certo? Raiz de 2 não, vamos pegar outro número. O que é que seria raiz de 4? O que é raiz de 4? É um número positivo que, elevando ele ao quadrado, dá igual a 4. Então, seria 2, né? Raiz de 4 é 2, por quê? Porque 2 ao quadrado dá 4 e 2 é maior que 0. Então, isso aí funciona se quem está dentro da raiz for positivo. O que é que seria a raiz quadrada de menos 1? A raiz de menos 1 seria o quê? Teria que ser algum número, vamos chamar esse número de x, que elevando ao quadrado desse menos 1, certo? Mas não tem como, né? Porque qualquer coisa ao quadrado ou dá zero, se essa coisa for zero, ou dá positiva. Vai ser ela vezes ela. Então, se ela for positiva, sinais iguais, dá mais. Se ela for negativa, também. Menos com menos, dá mais. Então, não tem como dar menos 1, certo? Não tem nenhum número real, que é o quadrado, de menos 1. Tem se você considerar números chamados números complexos, mas aí não é o objetivo da gente, nesse momento, estudar números complexos, não. Talvez em outro momento, tá bom? Então, quando tiver qualquer raiz, isso aqui não vale só se for raiz quadrada, não, tá? Qualquer índice que seja par, não tem como acontecer isso, porque qualquer número elevado a um expoente par vai sempre dar maior ou igual a zero. Então, isso aqui é impossível, não tem como, certo? Então, qual é a restrição que eu tenho nesse exemplo? É que o que está dentro da raiz, 2x menos 6, tem que ser maior ou igual a zero, porque numa raiz de índice par, quem está dentro dela não pode ser negativo. Então, 2x menos 6 tem que ser maior ou igual a zero. Tratando isso aqui como inequação, o que é que a gente tem? 2x maior ou igual a mais 6, passei para o outro lado, então x é maior ou igual do que 3, certo? Divide tudo por 2, 2 é maior que zero, então eu não mexo com os sinais da desigualdade. Então, quem é o meu domínio aqui? Eu posso ver como conjunto desse jeito, com chaves. Conjunto dos x reais, tais que x é maior ou igual a 3. Ou também como intervalo, né? Do 3 fechado, porque ele está sendo incluído nesse conjunto, até o mais infinito. Sempre no infinito é aberto, certo? Nesse caso aqui agora, que eu tenho uma raiz cúbica, nesse caso não tem problema nenhum quem está dentro da raiz ficar negativo, tá certo? Se você olhar bem, por exemplo, quem é que seria a raiz cúbica de menos 1, por exemplo? Raiz cúbica de menos 1 é o quê? É um número que, elevado ao cubo, dá igual a menos 1. Que número é esse? Menos 1. Menos 1 ao cubo dá menos 1, tá certo? Então, a raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Não tem problema nenhum você considerar raízes de índice ímpar, tá bom? De números negativos. Então, nesse caso, não tem nenhuma restrição. Não há restrição na função. Então, eu posso substituir o x por qualquer coisa. Se eu posso substituir o x por qualquer coisa, então o domínio dela é o conjunto dos números reais. É o maior possível que eu coloco aqui, tá? É qualquer valor. Qualquer valor eu posso substituir aqui na minha função.
E essa última agora, eu tenho raiz no numerador, né, só que é uma raiz de índice par, tá certo? E outra raiz no denominador, também é uma raiz de índice par. Lembra que quando não aparece o índice é uma raiz quadrada. Então, a condição de existência para o numerador seria o quê? Como o índice é par, quem está dentro, x menos 7, tem que ser maior ou igual a zero. Portanto, x é maior ou igual que 7. Maior que ou igual a 7. Já o denominador, eu tenho menos x mais 5. E aí tem que ser o quê? Só pela raiz, quem está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Mas pode ser igual a zero. Não pode ser igual a zero. Por quê? Porque se quem está dentro da raiz for igual a zero, aí vai dar raiz de zero, que é zero. Tá certo? Raiz quadrada de zero é zero. E aí dá zero no denominador. Não pode. Tá bom? Então, nesse caso, menos x mais 5 tem que ser o quê? Maior que zero. Apenas maior que zero. Porque se for igual a zero, zero denominador e ainda não pode. Então, o que é que vai dar aqui, então? Menos x maior que menos 5. Multiplica tudo por menos 1. Menos 1 é negativo, então os sinais de desigualdade invertem. Então, vai ficar x menor que mais 5. Ao mesmo tempo, tá? Então, quem é o meu conjunto? O meu domínio é o D, dado pelos valores x reais, tais que x é menor que 5 e maior ou igual a 7. Certo? É possível acontecer isso? Tá certo? Eu tenho como colocar algum valor ao mesmo tempo que seja menor que 5, x maior ou igual a 7 e x menor que menos 5, ao mesmo tempo as duas coisas têm como acontecer. Existe algum número que ao mesmo tempo é maior ou igual a 7 e menor que 5? Não. Então esse domínio é quem? É o conjunto vazio. Não tem nenhum elemento que pertence a ele. Certo, pessoal? Então, é isso. Lembra, quando não falar nada sobre quem é o domínio da função, você assume sempre que é o maior possível. Então você olha para as restrições que a função está apresentando. Qualquer raiz de índice par, você sabe que o que está dentro dela não pode ser negativo. Então, quem está dentro tem que ser maior ou igual a zero. A menos, claro, que essa coisa esteja no denominador. Aí tem que ser maior que zero só. Se o índice da raiz for ímpar, não tem restrição nenhuma. Então, não tem problema nenhum aqui, o domínio vai ser o maior possível, que é reais. E se qualquer coisa que esteja dividindo não pode ser negativa. Então, aqui, se tem x mais 2, o x não pode ser menos 2, que aí zeraria o denominador. Tá certo? Então é isso por hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço em todos e até a nossa próxima aula.